Minha gente, hoje eu gostaria de meditar com vocês um versículo da Palavra de Deus que está no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz assim a palavra: A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come de seus frutos. Quero repetir, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come de seus frutos. Veja só que palavra que nós precisamos entender para pôr em prática. A Bíblia diz no livro de Provérbios que toda palavra que sai da nossa boca, que toda palavra que a gente diz, gera um fruto. E seremos nós os que vão ser alimentados por esse fruto gerado pelas nossas palavras. Guarda aí no seu coração. Cada palavra que sai da nossa boca é uma refeição que nós estamos servindo para nós mesmos. Cada palavra que nós dissemos gera um fruto, bom ou mau. E deste fruto nós nos alimentaremos. E a consequência desse fruto na nossa vida será de morte ou de vida. Veja a necessidade de prestarmos atenção naquilo que a gente diz. Veja a necessidade de prestarmos atenção nas palavras que saem da nossa boca. Quero trazer um outro versículo do livro de Provérbios, que diz assim, Provérbios 15, 4. As más palavras destroem o coração. Quantas palavras más, pessimistas, negativas saem da nossa boca durante o nosso dia? E quero lembrar essa lei espiritual. A palavra que você diz negativa, antes de fazer mal para os outros, vai fazer para você. Porque a palavra negativa que você disse gerou um fruto de morte e desse fruto você vai comer. Sabe aquela palavra de destruição que você dá dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos? É uma refeição estragada que você está servindo não só para eles, mas para você mesmo. E quem vai provar das consequências desta palavra de destruição é a pessoa que diz. Quantas vezes mulher só sabe criticar marido, marido só sabe criticar mulher, os pais só sabem criticar os filhos só sabem criticar os pais. Quantas vezes no ambiente de trabalho, patrão só diminui, só rebaixa os seus funcionários? Quantas vezes no ambiente de trabalho os funcionários só falam mal dos patrões? Quantas vezes nós estamos experimentando da morte sem saber que a morte se aproxima de nós por cada palavra negativa que sai da nossa boca? Você não presta, você não tem valor, você é um burro, desculpa a palavra, você é um desgraçado, uma desgraçada. Você não faz nada bem feito, você não vai dar certo na vida, você não presta, você é um sem vergonha. Entende? São palavras de derrota que a gente profere para as pessoas, só que vão gerar morte para nós. A morte e a vida estão no poder da palavra. Cada palavra que sai da nossa boca. E diz o livro do Provérbios, quem bem utiliza as suas palavras vai saber viver melhor, vai ser mais feliz. Então, primeira coisa nessa semana que eu quero pedir para você, faça cessar toda palavra negativa. Aquela palavra que começa no coração e que às vezes sobe até a sua boca. Peça ao Senhor a graça de colocar uma sentinela na porta dos seus lábios para não permitir que nenhuma palavra má, de destruição, de derrota, de rebaixamento, de humilhação saia da sua boca. Quero novamente retomar o versículo inicial, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua.
morte e vida virão até você por aquilo que você diz. Se você diz palavras negativas, você está servindo uma refeição estragada. Repito o pensamento central. Não em primeiro lugar para os outros, mas para si próprio. Antes da sua palavra fazer mal para alguém, já fez para você. Entende? Entende porque muitas vezes a nossa vida é um fracasso, uma derrota? Porque nós estamos provando do fruto das nossas palavras. Então, primeira coisa, não permita em nome de Jesus que palavras negativas de pessimismo, de rebaixamento saiam pela sua boca. Vou fazer o que então, Padre? Diz o livro de Provérbios 12, 25. A boa palavra alegra o coração. Quero repetir? Provérbios 12, 25. A boa palavra alegra o coração. Seu marido, sua esposa, seus filhos estão esperando de você uma boa palavra. Padre, mas meu marido não merece. Mas você precisa entender, minha irmã, que toda palavra boa que você diz para ele é uma refeição que você está servindo para si mesma. E você vai se alimentar de vida, de bênção, de graça. Já elogiou seu marido hoje? Já elogiou sua esposa? Já agradeceu seu esposo? Já agradeceu sua esposa? Já parabenizou o seu filho? Já disse para o seu filho, não deu certo, mas da próxima vez você consegue? Às vezes eu escuto filhos reclamarem que quando chegam da escola com um boletim não muito bom, a palavra que escutam é, você é burro, você é burra. Você acha que o seu filho vai crescer com isso? Pelo contrário, esta palavra vai gerar morte entre vocês. Esta palavra vai gerar morte na mente dele, porque quando ele estiver diante de uma prova, a mente dele vai dizer para ele que ele é burro e escutou isso de você, e ele também vai provar da morte que veio pela sua palavra. Abençoa o seu filho, abençoa a sua filha, enaltece, exalta com uma boa palavra de consolo, de esperança. Isso vale também em relação aos seus funcionários. Às vezes o patrão quer que o funcionário cresça, mas humilha o funcionário na frente de todo mundo. Desculpa, meu querido, o seu funcionário não vai fazer nada além daquilo que é obrigado. Por quê? Porque não tem relacionamento afetivo com você. Você só rebaixa o funcionário, só cobra, só critica, só julga, expõe a vida dele na frente dos outros. Que tal você virar o jogo e começar a agradecê-lo, parabenizá-lo? Você vai ver como ele vai começar a produzir mais. Uma crítica é capaz de barrar todo o seu crescimento, inclusive empresarial, profissional, Padre está dizendo. Mas um elogio pode fazer com que a sua equipe seja uma equipe vencedora. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, viverá bem. Que tal você também começar a elogiar o seu patrão? Agradecer o seu patrão, ao invés de ficar dizendo todas as vezes que ele não presta, que ele é injusto, que ele é isso, que ele é aquilo. Que tal você começar a abençoar a ele? Entende que de fato tem razão a palavra de Deus, que morte e vida estão ligados muitas vezes ao que a gente diz? O convite então é que nesta semana nós não desperdicemos nenhuma oportunidade para dar uma palavra de edificação. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas eu vou repetir o pensamento. Toda palavra de destruição ou edificação que você é chamado a dar, não depende dos outros, depende daquilo que você quer para a sua vida. Se você quer viver, sirva para você mesmo uma refeição de bênção. Como é que você faz isso? Abençoando os outros, dizendo palavras boas para os outros. Agora, se você quer viver na morte, continue falando mal dos outros, continue criticando os outros, continue falando da vida dos outros, humilhando os outros. Você não entendeu ainda o que diz a Bíblia. Que cada palavra negativa que você fala para os outros, você produz uma refeição de morte que você vai comer.
bendito seja Deus por esse ensinamento para esta semana. Uma coisa muito prática, prática demais, mas que posta em prática pode abençoar a nossa vida. Bom, deixa eu perguntar, você quer ter uma vida abençoada? Você quer ter uma vida mais feliz? Basta ver como a gente começa o nosso dia. Se você pula da cama, já xingando, já amaldiçoando o seu dia, você espera ainda ter um dia feliz? Outra coisa é você amanhecer e abençoar o seu dia. Hoje eu vou conquistar. Hoje as coisas vão dar certo para mim. Hoje eu vou vencer. O meu dia de hoje vai ser melhor que o dia de ontem. E vai ser pior que o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai ser melhor ainda. Cuida das suas palavras. Cuida daquilo que você tem dito dentro da sua casa, na comunidade, no seu ambiente de trabalho. E muitas das vezes a gente não cresce espiritualmente porque os nossos olhos ficam fixos nos outros. É a mesma coisa o perdão. Eu não perdoo porque as pessoas merecem. Eu perdoo porque perdoar faz bem para mim. Você precisa entender que essa questão da palavra não é se os outros merecem ser elogiados ou criticados. Desculpa, ninguém merece ser criticado, nem rebaixado e nem humilhado. Mas ainda que merecesse, você entende o que a Bíblia está dizendo? Se você usar de palavras para rebaixar os outros, mesmo que eles mereçam, quem vai provar da morte é você. Porque toda palavra que sai da sua boca é uma refeição que você serve para si mesmo, para si mesma. Deus nos dê coragem, Deus nos dê força para colocarmos em prática esta palavra. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come de seus frutos. Amém. Desejo de todo o meu coração que durante esta semana você faça um policiamento sobre as suas palavras. Se abençoe, abençoe os outros e você vai ser uma pessoa mais feliz. Telespectador, amigo e amiga, Deus cuida de mim, Deus cuida de nós, Deus cuida deste universo. Um abraço ao Padre João Paulo, o animador do programa. Deus o abençoe, Deus o cuide, Deus o guarde. Mas eu gostaria de comentar nesse momento dois aspectos. Um primeiro é o investimento que a Diocese de Rondonópolis faz sobre a formação. Formar o povo de Deus. As diversas escolas de formação, a escola dos catequistas, formação dos catequistas, a escola de formação dos leigos. Agora nós temos a escola de formação da juventude, uma beleza, não só aqui na cidade de Rondonópolis, mas eu tenho andado pela Diocese, nas diversas foranias, Guiratinga, Jaciara, Alto Araguaia, todas essas regiões desenvolvem trabalhos maravilhosos sobre a formação dos leigos. E cada paróquia tem grandes momentos de formação. É importante, hoje no mundo atual, nós necessitamos de uma qualificação maior, também na fé, também na religião. O católico tem que ser uma pessoa que anda de cabeça erguida. Quando alguém nos pergunta, quando alguém nos questiona, quando alguém pergunta alguma coisa sobre a igreja, sobre Deus, sobre Jesus Cristo, o católico deve saber responder. Ele deve saber, ele tem que ter essa convicção dentro de si. Por isso que é importante a formação do povo de Deus. Mas eu gostaria também de comentar do dia 19 de abril. No Brasil nós celebramos o Dia Nacional do Índio. Aqui na Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, nós temos 4 reservas indígenas. A reserva Perigara, que fica lá no Baixo Pantanal, a reserva Teresa Cristina, que fica no Córrego Grande,
a reserva Piebaga, que fica nas margens do Rio São Lourenço, e a reserva Tadarimana, aqui próximo à cidade. São ocupados pelos povos indígenas. Em torno de 1.800 indígenas estão nestas terras. Nós sabemos que os povos indígenas são os originários. Os mais antigos contam que aqui, na cidade de Rondonópolis, estava ocupado pelos povos indígenas. Eu estive em Guiratinga há poucos dias e lá me contaram que lá tinha várias aldeias indígenas. E na medida que as colonizações foram chegando, os povos indígenas foram indo para as periferias. E restou para eles pequenas reservas, só terra de areia que não produz nada, meio montanhoso. E aí estão os nossos povos indígenas, amados, queridos, uma cultura maravilhosa, com seu jeito, mas nós sabemos que no comum das pessoas não há um amor muito grande pelos povos indígenas. Quando se vê os índios, logo se diz logo as palavrinhas assim, né? Não pode ser assim. Índio é gente, índio não é só cultura, índio não é só os atrasados, índio é gente, filhos amados e amadas de Deus, os povos nativos desta terra. Nós, como igreja na Diocese de Rondonópolis, temos uma presença muito importante e significativa na Diocese, no comum acordo com as irmãs catequistas franciscanas, um trabalho em nossas aldeias. Nesse dia 19, lembre dos povos indígenas. Saúde aos doentes, alegria aos tristes, esperança aos desanimados. Com a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor.